Estamos de volta, né? Agora já também na companhia de alguns amigos, né, a mais. E hoje nós iremos estudar, é a honra aqui de estudar juntamente com o professor Tiago, a professora Helena, a lição de número 7, que tem por título A Aliança no Sinai. E para iniciarmos, nós vamos ler aqui o verso para memorizar, que está lá em Êxodo, capítulo 19, verso 4. Dá um tempinho para os nossos irmãos encontrar aí na Bíblia. Aqueles que tiverem para a lição já é mais fácil, porque já tem na lição. Amém? Êxodo 19, verso 4, diz assim: Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Esse é o verso que dá abertura aí, da lição, que será de forma mais detalhada, né, durante toda a lição, pelos professores Helena e professor Tiago. Bom dia, Helena. Bom dia, Tiago. Bom dia! Que alegria poder estar com vocês nessa manhã de sábado. É uma bênção. A alegria é nossa, não, Tiago? Com certeza. Bom dia a todos. Mais um sábado aí, né, que estamos aqui reunidos para aprender mais sobre a palavra de Deus, né? É muito gratificante. E até aqui o Senhor nos ajudou, né? Benéfico. E a lição aí, o que vocês viram de interessante na lição, né? Que lições, né? Que lições a gente pode tirar para os nossos dias, né? Através do estudo dessa lição. Então, eu peço que vocês aí já comecem a desenrolar aí e dizer o que vocês já acham, que vocês têm a comentar, principalmente a respeito desse sábado aí, do primeiro dia, a Aliança no Sinai. Eu achei interessante, Marcelo, a partir só o verso para memorizar em si, ele já resume a lição no contexto geral, né? Deus mostra aí um resumo, tudo que ele fez. Ele diz o quê? Vocês viram o que eu fiz com os egípcios, ou seja, a forma como eu trato aqueles que me desobedecem, aqueles que tentaram contra vocês. E aí depois ele segue e diz o seguinte: e como levei vocês sobre asas de águia, como asas de águia, ou seja, a forma como Deus faz um lembrete a Israel de que todas as bênçãos, de que tudo que aconteceu de maravilhoso foi ele que proporcionou. E para finalizar com chave de ouro, ele diz o seguinte: e como ele cuidou e protegeu o seu povo. Para quê? Com um único objetivo: trazê-los para perto de mim. Rapaz, esse verso foi uma bênção. Eu achei assim maravilhoso. Ele tem uma grande lição para nós. Exatamente. Ele sintetiza tudo aí. Isso, e aqui na lição, na parte de sábado, né, após o verso, vem um resumozinho da semana, né, perguntando quais imagens Deus usou para descrever seu relacionamento com Israel, como as histórias do Êxodo e do Sinai se assemelham à salvação pessoal, né, e qual era a função da lei na aliança do Sinai. Então, durante toda a semana, a gente aprendeu, a gente viu as respostas para essas perguntas, né? E o verso maravilhosamente vem colocando essas três partes, né? As demonstrações do poder de Deus, a maneira como Deus conduziu o povo, né? E a terceira parte, que é o relacionamento pessoal que Deus quer ter com seus filhos. E é muito interessante isso, que aí na parte de domingo, já começa aí com o título sobre asas de águia, né? Essa ilustração vem mostrar para nós o cuidado que Deus tem por cada um de nós. Se a gente observar a figura da águia, a águia ela é uma ave de rapina que tem uma devoção muito grande por seus filhotes. Ela cuida mesmo, não deixa nada de ruim se aproximar deles, ataca mesmo quando necessário, né? E Deus usa a metáfora desse animal para mostrar para nós que ele também nos guarda, nos guia, nos conduz como sobre as asas de águia, né?
essa questão da águia em si, né, esse aspecto protetor, cuidador, né, de Deus, ele é essencial para nós, e eu vejo isso principalmente nos nossos dias, né, esse contexto que nós estamos vivendo. É bem verdade que em muitas situações, nós, como igreja, também somos afetados, né, por toda essa intempérie que o mundo está passando, mas a gente consegue perceber o cuidado de Deus e a proteção dele nos mínimos detalhes, né? Você consegue perceber, assim, mesmo diante das situações em que a gente percebe que irmãos são afetados, mas a gente percebe o milagre, o cuidado de Deus. Essa semana eu estive conversando, inclusive, sobre isso com o pastor, né? Quando nós estivemos comentando aí a história do Eric e a história da irmã Margarida. Assim como a gente percebe de uma maneira tão especial Deus cuidando do seu povo em meio a toda essa tempestade, né? E aí, na primeira pergunta, ele já faz essa questão, ele já faz esse questionamento dessa ilustração, né? Quais são as ilustrações? E é exatamente isso, né? A águia cuidando dos seus filhotes e um pai amoroso cuidando de seus filhos, né? Exatamente. E essas Diga, Helena. Essas ilustrações, elas sintetizam o quê? Que Deus, ele cuida de seu povo como um pai cuida de seu filho, por quê? Porque ele não só criou, mas a missão ainda continua por parte de Deus, no sentido de manter e conduzir até o lar celestial. E aí é como você falou, Tiago, essa questão da relação, do relacionamento. É esse relacionamento do percurso que nos dá essa garantia de que nós estamos no lugar certo. Exatamente. E essa questão da proteção, né? A gente pode ver já avançando aí para a parte de segunda, que Deus, ele coloca para nós a questão da proteção, né? Ele demonstra quem é ele e também revela algo maravilhoso para nós, que é o plano da salvação. A partir do momento que ele firma essa aliança com o povo de Israel, porque inicialmente o povo de Israel estava 400 anos cativo no Egito. Então eles perderam a referência de quem era Deus. Então Deus, ele vai novamente reeducar esse povo. Ele retira do Egito, ele traz uma libertação física para esse povo, mas também ele teve que fazer uma libertação espiritual, né? Porque o povo havia perdido a referência de quem era Deus. Porque o Egito era uma nação idólatra, era uma nação que adorava vários deuses e não tinha Deus como uma referência, e sim vários. Então o povo, ao longo do tempo, foi se esquecendo de Deus e adotando as características culturais do povo egípcio. Então Deus, ele faz um resgate físico e também faz um resgate espiritual. E aí, na parte de segunda, vem falando sobre a questão do padrão de salvação, né? Que é justamente o momento em que Deus revela o plano de salvação para o povo. Através de quem? Através de Moisés. Então, aí, é interessante. Lá em Êxodo 6, nos versos 6, 7 e 8, vem mostrando Deus revelando esse plano. Quando ele diz, portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Então, aqui Deus, ele já coloca o plano da salvação para nós. Tanto é que esse texto, ele contém as 7 promessas da redenção. Primeiro, eu vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Segundo, vou livrar da servidão. 3, eu vos resgatarei. 4, tomar-vos-eis por meu povo. 5, serei vosso Deus. 6, e vos levarei à terra.
e 7, darei essa terra como posse a vocês. Então, assim, o que Deus quer dizer aqui? Que vai nos tirar do pecado, que nos tira da escravidão do pecado, quer ser o nosso Deus. Note aí que Deus ele não obriga você a aceitá-lo como Deus. Ele diz: vou tirá-los, serei o vosso Deus. E ainda temos mais uma promessa, que é: eu vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e darei como possessão, como posse. Então, esse é o padrão da salvação. Deus se revela a todos nós e ele traz uma promessa da redenção, né? E isso é muito maravilhoso, porque qual é o Deus em toda a história que faz isso? Eu pergunto, hein, Helena, existe algum Deus na história dos povos aí que faz isso com o seu povo? Porque assim, Nenhum. o que eu conheço é aquele Deus zangado, tirano, que joga raio na sua criação, né? E aí, E, você conhece algum? infelizmente, e que, infelizmente, influenciou muito a nossa cultura, né? Diabolicamente orientados, né? Eles Sim, influenciaram muito a nossa cultura, né? Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Mas não é esse temor que a gente ouve por aí, que a gente vê por aí. É o temor de respeito, de adoração, de consciência de que nós estamos diante de um ser superior e infinitamente maior. E eu vejo, Tiago, eu sintetizo essa questão do padrão de salvação em duas palavras. A primeira, resgate, e a segunda, aceitação. Deus fez a sua parte, ele cumpriu com a parte dele no resgate. Agora cabe a outra parte, os outros 50%, digamos assim, que é a nossa parte, a aceitação. Então, simples assim. Ele veio, nos buscou, passou por todo o processo para que nós fizéssemos apenas uma coisa, aceitássemos todo o processo. E é interessante que ele diz tudo assim na primeira pessoa. Eu resgato, eu liberto, eu tiro, eu livro, eu trago para perto de mim. Eu serei o seu Deus. Ou seja, diante de tudo isso que ele fez por mim, eu só preciso disso, aceitar, deixar que ele seja o meu Deus. E aí, a gente adentra a parte de terça-feira, né, que vem falando da questão da aliança do Sinai, os princípios da aliança do Sinai. E aí, na aliança do Sinai, ele traz uma sequência de eventos bastante interessantes, né? E esses eventos, eles nos mostram o quê? A chegada a chegada e o acampamento de Israel no Sinai, ele nos mostra qual é a proposta de Deus com essa aliança com Israel. Ele nos mostra também a resposta de Israel e a aceitação da aliança, e nos mostra quais são os preparativos para que a gente possa receber essa aliança. Ou seja, existiu todo um processo de organização, de adequação. Por quê? É aquela coisa que você já falou no dia da segunda-feira. O povo estava com referências politeístas e não uma referência monoteísta. Então, Deus precisava redirecionar, redimensionar, mostrar um novo paradigma para esse povo do qual ele havia se distanciado. E aí, às vezes, a gente se questiona, por que nos mandamentos Deus diz, lembra-te, no quarto mandamento? Exatamente por isso, porque ele está fazendo um resgate na memória desse povo. Ele está fazendo um resgate da experiência espiritual que esse povo viveu desde o Éden até o período da escravidão. Então, essa marca negra, esse período negro de escravidão egípcia, fez com que o povo se distanciasse dos princípios divinos que eles aprenderam desde o Éden. Que, embora a gente tenha visto na aliança com Noé, né, que já foi uma tentativa dessa reaproximação, porque o povo estava distante de Deus, e também através da experiência de Abraão, né, levá-los à aliança com Adão, que é, no caso, a primeira aliança, e aí nós tivemos a segunda aliança de Noé, que a gente já estudou, a terceira aliança de Abraão. Então, agora nós chegamos nesse ponto crucial da quarta aliança. E todos esses passos, eles têm o quê? Desde o Éden, quando Deus disse, Adão, onde estás? Nós vemos Deus buscando. Lá em Noé, quando nós vemos Deus atrás do povo, 120 anos, martelando na arca e pregando ao povo.
Aí nós vemos novamente em Abraão, quando Deus diz, olha, o povo está distante de mim, eu vim aqui para fazer uma aliança contigo, para que através de ti esse povo seja redirecionado a mim, seja trazido a mim novamente. E aí Abraão se tornou essa referência dessa aliança. E dado a esse distanciamento depois, ao passar do tempo, é que Moisés chega aí, então, para tirar o povo lá do fundo do poço, porque de Abraão ao fundo do poço, houve um grande distanciamento, um grande espaço de tempo. E nesse espaço de tempo e distanciamento de Deus, Deus disse o seguinte, agora não é possível que eles não tenham aprendido. Agora eu vou lá de novo. Novamente eu vou resgatar o que é meu, vou buscar o que se perdeu. Né? E aí Moisés entra em cena com todo esse processo. E aí, para tornar a coisa mais viva, mais próxima do povo, institui-se, então, o santuário, onde, através dos sacrifícios, onde, através das experiências diárias, no sacrifício da manhã, no sacrifício da tarde, através do processo da expiação anual, o povo teria aquela lição de que os nossos pecados levariam Cristo ao sacrifício e gerou distanciamento entre Deus e o seu povo. E aí, com esse novo paradigma, com essa nova mentalidade, nós nos aproximaríamos de Deus. Eu digo nós porque essas lições, elas tendem a isso, a nos mostrar todo o processo que houve no passado, para que nós não soframos o que eles sofreram. Embora, infelizmente, nós, às vezes, né, não aprendamos a lição com tanta facilidade. Exatamente, a gente vê Deus sempre indo atrás do seu povo, né? Indo atrás da sua criação. E a gente vê isso desde lá do Éden, como você colocou, Helena, perfeitamente. Toda a Bíblia, a gente pode dizer que toda a Bíblia é a história da busca de Deus pelo ser humano, né? E toda essa busca, ela se materializa através das alianças. Como você falou, e aí, quarta, né? E aí, reforçando mais ainda essa questão do relacionamento, né? O que Deus quer é só isso. Eu me lembro, esses dias, Tiago, estudando a lição, eu vejo aquela questão, uma citação do pastor Bulhon. A gente se questiona muito, a gente se preocupa muito com a questão do não matar, do não roubar, do não adulterar, do não falar do próximo, do não transgredir o sábado, como regra. Mas o que nós temos que nos preocupar não são com o quebrantamento das regras, porque o quebrantamento das regras ele é só o final do iceberg. A ponta do iceberg está onde? Em nos afastarmos de Deus. Quando nós nos afastamos de Deus, tudo isso acontece. Então, isso aí não é o fim, isso aí é uma consequência do que já aconteceu. Ninguém cai por acaso. Ninguém peca por acaso. É tudo uma consequência do distanciamento de Deus. Então, ciente disso, qual deve ser a minha preocupação? Mais uma vez, a gente volta à palavra básica: relacionamento. Se eu me relaciono com Cristo, se eu me aproximo de Cristo, se eu estou em comunhão com Cristo, posso até pecar, mas fica mais difícil, porque eu estou ali imbuída daquele pensamento, eu estou imbuída daquela necessidade de estar próximo dele para não vacilar, né? Para não me distanciar e, de repente, cair nas consequências. Porque quando eu vivo preocupada só com os princípios, eu estou no limite. É aquela história do caboclo que está vivendo na linha, né? Em cima da linha. Então, se eu estou em cima da linha, eu estou fácil de cair para o lado certo e de cair para o lado errado. Então, eu estou vacilante. Então, o meu objetivo é estar distante do limite, longe do limite e próximo de Cristo. E isso só se dá através do relacionamento, que é isso que a gente vai reforçar na parte de quarta-feira. Deus e Israel, ou seja, os dois juntos, relacionando. E a gente pode ver que a questão da aliança, Deus, ele firma a aliança com Moisés e o povo, né? E o que ele exige em troca dessa aliança? Obediência, né? Aceitação. Então, assim, era algo que o povo, tendo em vista tudo que eles passaram, tudo que eles viram lá no Egito, o Mar Vermelho se abrir,
os milagres acontecendo, era algo para o povo pensar assim, nossa, quem é que poderia fazer isso por nós? Em algum lugar, a gente já ouviu, dentre esses outros povos, um Deus que tenha feito isso? Pois é. E aí o povo presenciou. O interessante é que o povo presenciou tudo isso, viram as pragas acontecendo no Egito, viram a questão do anjo que veio aniquilando os primogênitos, e aqueles que não tivessem marcado os umbrais das suas portas iriam morrer. Então, assim, é algo que eles viram ali, presencialmente, viveram, vivenciaram a situação. E aí, de repente, Deus só coloca uma exigência: me aceitem, me obedeçam. Qual foi a reação do povo, então, em relação a isso? O povo aceitou? E de início aceitaram, né? A gente pode verificar que de início eles aceitaram. Mas Ficaram maravilhados, né? ficaram maravilhados, tudo. Era coisa esplendorosa. De repente, infelizmente, eles passaram a não cumprir essa aliança. Então, assim, E a gente percebe... Então, assim, uma coisa que é bem interessante é a gente observar que o que Deus oferece para nós é muito maior do que ele exige de nós. Se nós observarmos bem, o que Deus oferece para a gente é algo que nós não merecemos. E é algo muito grandioso. E o que ele exige da gente? Só que o aceitemos. E foi isso que Deus fez desde o Éden e faz conosco até hoje. Deus, ele nos chama a cada dia para ter essa relação com ele. E a questão da obediência, é bom a gente destacar isso, que não é aquela... Porque quando a gente fala em obediência, a gente pensa, não, é submissão. Se eu não obedecer, ele vai me castigar. Ele vai jogar um raio na minha cabeça. Ele vai me matar. Muitas vezes a ideia que a gente tem da relação de Deus conosco é essa. De que se eu não obedecer, eu vou morrer. Se eu não obedecer a Deus, ele vai me castigar. Né? Mas o que Deus coloca para nós é o seguinte, é que a obediência ela é algo intrínseco no nosso relacionamento com Deus, mas também é o fruto da fé. Tá? É o fruto da fé. Então, se eu aceito esse Deus, se eu acredito nele, eu tenho fé nele, eu vou obedecer. Então, a obediência se torna o fruto, o resultado da fé, do eu acreditar, do eu crer. Então, se torna muito diferente dessa questão dessa obediência por medo, que muitos têm na cabeça sobre Deus. E que Deus é aquele ser tirano, é um ser ditador, é um ser autoritário. Não é verdade? E aí a gente percebe que nessa obediência, né, nessa questão do estar junto, do estar próximo com Cristo, a gente perde essa questão do medo, né? Porque, como a gente estava falando, essa questão do medo, ela vem exatamente desses falsos deuses, né? Que além de não serem deuses, ainda atrapalham o nosso relacionamento com o Deus verdadeiro, né? É aquela coisa, não ajuda e ainda bagunça, ainda atrapalha, né? Então, esse histórico que nós temos de medo, né? Você vê isso retratado nos filmes, você vê isso retratado nas séries, você vê isso retratado em tudo, né? Nos livros. É o Deus que, para fazer alguma coisa pelo seu súdito, é preciso ser aplacado. Algum bem tem que ser feito para que a sua ira seja aplacada. Já o nosso Deus é o contrário. Quando a gente falha, quando a gente erra, ao invés dele se distanciar, ele faz nos buscar, ele faz nos aproximar. Ele faz nos mostrar que a consequência de nos afastarmos dele vai ser ruim para nós. É como se ele nos colocasse do lado, passasse a mão na nossa cabeça, eu imagino assim, sentasse do lado, passasse a mão na nossa cabeça e dissesse, filhinha, dá uma olhadinha no que você está fazendo, pensa bem nas consequências que você está fazendo. Você já parou para pensar no que isso vai te conduzir? No que isso vai te trazer?
E aí eu me reporto a minha situação, às vezes, com os meus alunos, né? A gente ensina uma coisa, e aí você percebe que eles estão fazendo algo totalmente distorcido daquilo que você explicou. E aí você vai lá na carteira deles, senta do lado e diz assim, você entendeu direitinho o que foi que eu te expliquei? Você entendeu qual é o resultado que você vai chegar se você seguir essa fórmula que eu te expliquei? Né? Então, eu vejo mais ou menos assim, algo bem próximo, algo bem aconchegante, né? Só que a nossa cultura é que às vezes atrapalha. Então, nós, enquanto seres humanos, e eu acredito que era isso que Deus queria através dessas alianças que ele fez, quando ele chegou para Abraão e disse, olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Não é que Abraão fosse ser um amuleto, mas é que Abraão iria ser um exemplo. E através do relacionamento de Deus com Abraão, as pessoas iriam ter um testemunho de que, esse que é o Deus que a gente deve servir. É um Deus próximo, é um Deus amigo, é um Deus companheiro, é um Deus que entende, sabe? É aquele Deus que compreende. Não é aquele Deus que está lá pronto para fulminar. É aquele Deus que está pronto para te tirar exatamente do fogo e te trazer para a água. Não é aquele Deus que vai te jogar no fogo, é aquele Deus que quer te tirar do fogo. Né? Então, é muito interessante a gente ver isso nesse relacionamento. E a gente vê que essa questão dos deuses estavam tão arraigados, e agora foi que eu vim entender por que a questão do bezerro de ouro. Eu pensei que o bezerro de ouro era porque era um objeto para ser adorado, mas não era. Era para ser um receptáculo, né, podemos dizer assim, do Deus verdadeiro. Ou seja, era para ser uma espécie de trono, uma espécie de oferta, né, para o Deus verdadeiro. E aí a gente vê até onde, né? É como se fosse um elo entre eles e Deus. Como a gente vê hoje em dia muitas situações em que as coisas são colocadas, as situações são colocadas para nos aproximar de Deus. Quando, na realidade, a nossa aproximação de Deus, ela se dá por meio de Cristo Jesus. Ele é o elo que nos liga, ele é a graça que nos recebe, ele é a misericórdia que atenua as nossas falhas e que nos limpa das nossas falhas, né? Então, hoje, ou agora foi que eu vim entender a razão do bezerro, né? Eu pensei que o bezerro era um objeto em si para adoração, e não era, né? O bezerro era só uma forma de atrair a atenção de Deus. E a gente vê que nós temos, sim, esse meio de atração, que foi quem? Foi Cristo Jesus. Foi Cristo que fez esse elo entre o pecador e, digamos assim, o pecador impenitente e o Deus misericordioso. Foi ele que fez essa barreira de separação do pecado, para que, por causa do pecado, nós não fôssemos consumidos. Ou seja, ele atenuou, né, para que Deus pudesse se aproximar de nós. E isso é maravilhoso. E isso a gente percebe nas promessas de quinta-feira. Promessas, promessas e mais promessas, né, que Deus tem feito para o seu povo. Só basta que nós aceitemos e vivamos essas promessas. Exatamente. E só ainda dando uma pincelada aí na parte de quarta, Helena, aqui na lição, Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela coloca o seguinte, na página 61. Nós não ganhamos a salvação pela nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus que recebemos pela fé. Mas a obediência já é o fruto, né? É o fruto da fé. Né? Então, assim, essa questão do bezerro de ouro, né, me fez lembrar uma cena que eu vi de um filme chamado Êxodo, Entre Deuses e Reis, que mostra justamente que Hollywood retrata essa questão do êxodo do povo, a saída do povo do Egito para seguir a Canaã. E você falando aí sobre a questão da cultura, né, que ela nos atrapalha muitas vezes, eu me lembrei de uma cena desse filme em que Moisés, ele consegue ver a Deus, mas no filme Deus é retratado como uma criança. Olha como a questão da cultura, ela deturpa o real sentido das coisas. No filme, Deus aparece a Moisés como uma criança, mas detalhe, uma criança assustadora. Você observa no filme que essa criança ela tem um aspecto sério, tem um aspecto sombrio, né, melancólico,
totalmente diferente do Deus que a gente conhece. O Deus da alegria. Desse Deus maravilhoso que é alegria, que é amor. Então, assim, e muitas vezes, muita gente acredita nisso, né? Que nessa figura que a gente estava falando, do Deus tirano, do Deus Mas, que se eu obedecer, ele corta a minha cabeça e por aí vai, né? infelizmente, Tiago, isso se dá porque muitas vezes as pessoas, elas não buscam a fé por si mesmas. Elas não buscam conhecer por si mesmas. Elas se deixam levar por filmes, por ideologias, por histórias, até mesmo simplesmente por testemunhos negativos de outras pessoas. Elas não vão à fonte, né? O que Cristo diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós não formos através de Cristo, todo outro qualquer caminho será deturpado. Ele não diz, eu sou um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ou seja, ele é o único meio pelo qual nós poderemos chegar a essa realidade verdadeira. E não a essa coisa mesclada de erros com verdades que a gente vê no nosso mundo. E o grande objetivo desse relacionamento que Deus tinha era fazer com que o povo tivesse um nível elevado, um nível bastante alto na sua vida espiritual, intelectual e moral. Ou seja, ele se tornaria uma referência no mundo antigo. Assim como nós hoje temos também que nos tornar uma referência no mundo moderno, no mundo contemporâneo. As pessoas precisam olhar para nós e verem o diferencial. E aí pesa sobre nós o privilégio e a responsabilidade de representarmos a Cristo verdadeiramente no mundo em que nós estamos inseridos, onde é tão conturbada, onde é tão deturpada a imagem de Deus. Cabe a nós, como seus filhos, mostrarmos, sermos suas referências reais e verdadeiras nesse mundo. Exatamente. E você falando também sobre a questão do bezerro de ouro, né? Isso aí demonstra o quão distante eles estavam de Deus. Fizeram um bezerro de ouro na intenção de atrair, como você falou, a atenção de Deus. E aí, de repente, Moisés desce com as tábuas dos 10 mandamentos, as pedras dos 10 mandamentos. Ou seja, o povo achava, tinha uma referência determinada ali de Deus. E, de repente, Deus mostra algo totalmente contrário. Que ele se revela, ele revela a sua natureza ali nas tábuas dos 10 mandamentos. E se a gente for observar, de que material era feito o bezerro? De ouro, né? De ouro. O metal mais precioso que tinha na época. Isso. Em que foram escritos os 10 mandamentos? Em pedras, né? Enquanto o bezerro representava o ouro, o metal mais precioso, Deus escreveu num simples material, pedra, mas mostrando o quê? De que era o topo da estátua de Nabucodonosor? Ouro. Foi a primeira parte a ser destruída, a ser eliminada. E o que bateu nos pés da estátua e a dissipou? Pedra, rocha, né? Então, mostrando aí o quê? Que o que estava na pedra, o que representa a pedra da nossa salvação, ela permanece. As outras coisas são efêmeras, são passageiras. Não precisamos nos apegar a elas. Não podemos e nem devemos nos apegar a elas, porque senão, tanto quanto elas, seremos eliminadas, seremos destruídos. Moisés pegou o bezerro e desmanchou, né? E a pedra, a tábua dos 10 mandamentos representam o quê? A perpetuidade, né? A eternidade de Cristo. Ninguém poderia apagar, ninguém poderia destruir. Exatamente. E na parte de quinta-feira, né? Você até adentrou aí a questão da parte de quinta, e fala sobre promessas e promessas. Como está lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, verso 8, em que Deus faz aliança com o povo e ele obtém a resposta do povo. Que o povo responde, então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E no caso, Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o povo aceitou. Mas aí, ao longo do tempo, nós vemos que essa promessa do povo, não a de Deus, mas a do povo, esse juramento deles foi sendo quebrado
constantemente. Né? Então, foi assim, baseado na emoção, né? Foi baseado na emoção e não na razão. E aí a gente vê na questão 7, né? Isso aí traz para nós que em alguns momentos da nossa vida nós fazemos promessas que não conseguimos cumprir, inclusive com Deus, né? Por exemplo, Ainda bem que a sua misericórdia é grande. Exatamente. A partir do momento, por exemplo, quando nós nos batizamos, nós ali estamos nos comprometendo com Deus, firmando, aceitando essa aliança com Deus. Mas aí, ao longo do tempo, parece que vamos nos distanciando do propósito disso. E aí vem as quebras, os princípios, até o ponto de tirarmos Deus completamente de nossa vida. Então, a resposta aí da pergunta 7, né? Qual foi a resposta de Israel à aliança? O povo aceitou de início, mas ao longo do tempo eles ignoraram a justiça que vem de Deus e buscaram se justificar por conta própria. E aí é que está o perigo. Quando nós achamos que somente a obediência que vai nos salvar. E a fé fica onde? Né? Então, o erro de Israel foi acreditar que a obediência havia se tornado o meio de sua salvação, e não a fé. Então, assim, a gente vê que o povo criou infinitas regras, mais de 600 regras, para somente obedecer, mas que aquilo ali não era cumprido por fé, e sim por medo. E esse era foi o ritual. Erro. Exatamente. E isso foi o erro do povo de Israel, porque todas essas regras se centralizavam no eu e não no próximo também. No que eu poderia fazer, né? No que eu poderia fazer pelo meu próximo. Como está lá, como Jesus disse, amai o próximo como a si mesmo. A si mesmo. É interessante nós vermos também, né, que já fechando a parte de quinta-feira, ele mostra aqui que as obras, né, infelizmente o povo hebreu acreditava que a obediência havia se tornado o meio de sua salvação, não o resultado da salvação. Ou seja, as nossas obras, elas devem existir, sim, elas devem andar juntas com a nossa fé, sim, só que não é as obras que devem coordenar, e sim a fé. Porque quando a fé coordena, as obras são obras de graça, são obras de misericórdia, não são obras meritórias, não são obras compensatórias, são obras de graça, né? São bênçãos, nossas obras se tornam em bênçãos. E quando a gente comete o erro de praticar as obras para receber algo em troca, ou mesmo para receber a salvação, cada vez mais nós nos distanciamos de Deus e nos centralizamos em nós mesmos. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Não é isso? E aí o nosso Deus deixa de ser o Deus verdadeiro e sim a nossa racionalização, a nossa maneira de operar. Né? E nós temos que buscar Cristo operando em nós. E isso, mais uma vez, nós voltamos à parte de sábado. Vai se dar o quê? Com o relacionamento. É no relacionamento com Deus que eu percebo a necessidade do meu irmão. É no relacionamento com Deus que eu percebo a minha necessidade de melhorar espiritualmente. É no meu relacionamento com Deus, no meu estudo da palavra de Deus, que eu vejo no espelho como está a minha realidade e o que precisa ser mudado. E ao ver no espelho e que o que precisa ser mudado, eu percebo que eu mesmo não conseguirei fazer. E aí, mais uma vez, eu me aproximo de Deus para que Ele cubra aquilo que eu não consigo fazer. Tudo parte do relacionamento. Tudo perpassa ao relacionamento. Eu ainda pergunto, Helena, eu pergunto para todos, né? Na nossa prática, no nosso dia a dia, como nós podemos viver obedecendo os mandamentos de Deus sem sermos legalistas, sem centrarmos a coisa no eu, né? Será que é possível a gente fazer isso? Ah, sim, com certeza. Mas se buscarmos a Deus, se nos centralizarmos nele, a esperança para nós, apenas ao nos colocarmos sob a aliança abraâmica, que é a aliança da graça pela fé em Cristo Jesus, é o que diz o comentário de sexta-feira. Abraão olhou para Jesus,
que é também o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, nós não somos diferentes de Abraão. Nós temos o mesmo caminho a seguir. Nós temos o mesmo percurso a fazer. Crer, tão somente crer. E todas as outras coisas virão como consequência, virão como bênção, e não como pré-requisito. Isso, você falou justamente a essência, né, de tudo. E assim, é aquela coisa, antes da gente, quando, por exemplo, nós vamos firmar um contrato com alguém, com uma empresa ou algo do tipo, primeiro a gente procura ler o contrato, não é isso? A gente procura para que assim a gente saiba se conduzir. Exatamente, ver para não infringir as cláusulas do contrato, né? As letrinhas miúdas para ver onde é que a gente está se entrando, não é verdade? Mas aí Deus faz o contrário, né? Deus faz o contrário. Ele disse lá no Velho Testamento o quê? Coloque em letras bem grandes para que a pessoa passando pelo caminho possa entender, possa ler e possa saber o que deve fazer, né? Para que a gente não se perca. E ainda tem outra coisa, ele não coloca letras miúdas nesse contrato, é tudo as claras. Deus, exatamente. Então, ali, nos 10 mandamentos, ali é a lei, né, que aponta para o pecado, né, e também, como diz Ellen White, a lei aponta para o pecado e também aponta para Cristo, e Cristo aponta para a lei. Então, o Evangelho chama os seres humanos ao arrependimento. Arrependimento de quê? Do pecado. E o que é o pecado? É a transgressão da lei. É o nos afastarmos de Deus, né? Isso, Ellen White ainda coloca, portanto, o Evangelho chama os seres humanos de volta à obediência à lei de Deus. Então, a lei de Deus nada mais é que a revelação da sua natureza, do seu caráter. E, diante de tudo que foi falado, a essência da aliança obedecer pela fé. A obediência é o resultado da fé que eu tenho em Deus. E é assim, meus queridos irmãos, que deve ser a nossa caminhada. A nossa caminhada cristã, nós devemos ter sempre em mente que, como eu falei antes, nós devemos ter em mente que o que Deus oferece para nós é muito maior do que o que Ele exige de nós. Né? Nós vimos o sacrifício de Jesus, nós vimos que Jesus ele deixou a sua glória, se tornou como um de nós. Deus se sacrificou, deu a sua vida por todos nós. E no final disso tudo, ele ressuscita e a aliança continua, digamos assim, podemos dizer que continua a mesma coisa. O que Jesus exige de nós? Depois de tudo que ele sofreu nessa terra, depois de tudo que ele passou para nos tirar do pecado. Ele só quer que nós o aceitemos. E essa aceitação, ela vem através da fé, do momento que eu acredito no sacrifício de Cristo, no momento em que eu aceito o que ele fez por mim. E aí desenvolve a minha fé e, como resultado, eu vou obedecer. Andar com Deus, né? Exatamente. Então, Helena, chegamos ao final, né? É um tema muito gostoso, um tema muito bom. Eu, pelo menos, poderia ficar aqui falando sobre a questão da aliança o sábado. Tiago, mas como a gente só tem um minutinho, né? Aqui na parte de sexta-feira, no finalzinho, diz o seguinte: embora Israel tivesse respondido afirmativamente, ele não tinha fé verdadeiramente motivada por amor. Na maior parte das vezes, o povo não entendeu a verdadeira natureza da aliança e corrompeu um sistema de salvação pelas obras. O bom de tudo não precisamos repetir esse fracasso e ignorar a graça estendida aos pecadores. Ou seja, ao ver a experiência deles, nós podemos aprender. Nós temos 2 métodos de aprendizado. Um pela observação e outro pela experiência. Se nós já vimos que a experiência não foi boa, nós podemos ficar só na observação e seguirmos o caminho que Deus nos orientou. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.
Pode orar, Tiago. Pois então oremos, né? Senhor nosso Deus, amado e bendito Pai, te agradecemos, Senhor, grandemente e fortemente pela oportunidade que o Senhor nos deu, está nos dando de estarmos aqui vivos para contemplar e adorar a Ti. Obrigado, Amém. Senhor, pela recapitulação da lição em que pudemos reafirmar a nossa aliança contigo e buscar sempre, Senhor, andar junto contigo, de ter um relacionamento pessoal contigo, para que possamos estar sempre sob as tuas asas, para que o Senhor nos conduza pelo teu caminho e assim, Pai, sermos dignos de receber as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Senhor, se em algum momento da nossa caminhada fraquejarmos, pedimos o teu braço forte e a tua mão amiga para nos reerguer. E que Amém. possamos, Senhor, caminhar junto contigo, tendo em vista o momento mais importante de nossa vida, que é a tua volta. E que possamos estar preparados, possamos ter uma vida de preparação, uma vida de reafirmação da nossa aliança contigo, para que possamos alcançar a vida eterna. É isso que te pedimos, Pai, e agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Queremos aqui agradecer a Helena, tá? Também ao Tiago, pela oportunidade que nos deram de estar compartilhando aí, vocês estarem compartilhando o estudo da lição conosco, né? Nosso muito obrigado. Eu que agradeço, porque depois de muito tempo a oportunidade, estou, como diz a lição, estou reerguendo, sendo reerguida, me reerguendo, não, estou sendo reerguida. Que Deus nos abençoe. Amém. Helena, obrigado, Tiago, e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela presença de vocês. Nesse momento, nós iremos agora todos juntos cantar o hino